Olá a todos, nossa aula de hoje é de História. Hoje nós iremos dar continuidade aos estudos sobre a unidade 3, que fala sobre a vida no campo e as migrações, e hoje nós iremos dar início ao capítulo 2, que fala sobre a pecuária e a ocupação do interior. Iremos ver a pecuária. A pecuária é uma atividade econômica responsável pela criação e a produção de animais. Iremos ver também a necessidade do deslocamento dos rebanhos de gado e também o surgimento das fazendas de gado no Nordeste do Brasil colonial. Pecuária. A pecuária corresponde a uma atividade econômica voltada para a criação de gado em áreas rurais, com finalidade de produzir alimentos para o consumo humano e outras matérias-primas, sendo considerado uma das mais antigas atividades da humanidade. A criação de gados começou nas proximidades dos engenhos, mas a tendência à ocupação das terras mais férteis para o cultivo da cana foi empurrando os criadores para o interior. A administração portuguesa proibiu a criação em uma faixa de 80 quilômetros da costa para o interior. Pecuária e ocupação no interior. No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores começou no litoral com a extração do pau-brasil e com a produção de cana-de-açúcar. Lentamente, o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator importante para que isso ocorresse. O gado bovino era utilizado para transportar a cana-de-açúcar até o engenho e para mover a moenda, que era um equipamento que moía a cana-de-açúcar. A carne e o leite serviam de alimentos para a população local. Com o couro fabricavam-se as roupas e outros objetos usados no cotidiano. Como os bois eram criados próximos aos engenhos, frequentemente o gado entrava nos canaviais para se alimentar e destruíam as plantações da cana-de-açúcar. Por isso, em 1701, o governo português criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral. Os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos, em direção aos interiores. Com o tempo, foram abertos campos de pastagens para os rebanhos se alimentarem, formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas. Por quais motivos os vaqueiros transferiam o gado às regiões? Geralmente, os pecuaristas preferem as regiões abastecidas de água para facilitar a sobrevivência do gado. Para evitar prejuízos às plantações de cana-de-açúcar, o gado era levado para o interior, onde havia bastante água e pasto para eles se alimentarem. Como as áreas de hoje correspondem ao interior da região Nordeste pelos colonizadores, a ocupação dessa região foi feita por meio do desenvolvimento da pecuária, da formação de fazendas de gado. Em quais situações o gado bovino era utilizado? O gado era forte para auxiliar em muitas atividades nas fazendas, como puxar o carro de boi, mover a moenda do engenho. A carne e o leite eram alimentos, Couro era usado para fabricar diversos artigos. Qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701? E qual foi a consequência dessa medida? Depois da proibição de gado nas proximidades do litoral,
pelo governo português, houve um importante deslocamento populacional em direção ao interior do Nordeste, ou seja, as pessoas e os rebanhos migraram para as regiões distantes das plantações de cana-de-açúcar. Então é isso, esse é o resumo desse capítulo 2, que fala sobre a pecuária, sobre a ocupação, do interior, como o gado era utilizado, a função deles era transportar as canas-de-açúcar até os engenhos, que eram utilizados a moenda, que era um equipamento que moía as canas-de-açúcar. Em 1701, o governo ele criou uma lei, e que essa lei ela proibia a criação de gado perto do litoral. Então, os criadores foram obrigados a tirarem os animais e levarem eles para outro local, para eles poderem se alimentar, tornando-se assim as fazendas de gado. O texto também fala sobre a questão que o Vale São Francisco, ele foi uma área, muito ocupada, dessas muitas fazendas que acabavam se tornando por conta dessa lei. E é isso. No finalzinho da aula, tem uma atividade para resolver. Resolvam com calma. Quando terminarem, mandem fotos no grupo ou no privado. Tchau e até a próxima aula.